foi uma coisa que eu decidi de imediato. Então, assim, que eu gostaria de participar. E, assim, nunca tive nenhuma dúvida em quem escolher. Assim, eu acho que foi uma pessoa que teve uma referência muito grande, assim, na minha escolha de continuar sendo docente, porque, na verdade, eu tinha sido de alunos de ensino fundamental. E quando eu ingressei na universidade, eu tinha um desejo de continuar sendo professora, mas de um nível, no caso, nível superior. Então, assim, entrei, porque eu sou formada em economia doméstica, e quando eu entrei no curso, sempre voltei o meu estudo na área de alimentos e nutrição, em que a Consuelo e a professora Alzeni eram as pessoas responsáveis por essas disciplinas, e que dentro do curso, como ele é um curso multifuncional, tem muitas facetas, muitas coisas a ser estudadas, e não só alimentação, então assim a gente acaba passando pelo menos os 2 primeiros anos sem ter um contato diretamente com a área de alimentação de forma prática. Então assim, quando no início, que são as disciplinas básicas, a gente sempre fica com medo, assim, na verdade a química, a biologia, e a gente, vamos dizer, o meu pensamento era de chegar realmente na parte prática, que seria na parte de alimentos e nutrição. Entre os corredores, uma coisa assim que ficou muito marcada, eu acho que todas as pessoas que passaram por lá, as minhas companheiras que estão ali também, que compartilham com isso, é que a professora Consuelo era uma pessoa rígida, era uma pessoa exigente, era uma ótima professora, mas que, isso aí são dos bastidores, do lado dos alunos que vê essa relação. Então, assim, que era muito exigente, os relatórios dela a gente colocava no terminar, nunca estavam perfeitos, a gente colocava tudo que estava na prática, não conseguia terminar. Então, assim, aquilo dali eu passei lá, mas assim, isso era um desafio, se eu queria a área, era um desafio. Então, assim, foram passando os anos, acabamos chegando na tão sonhada, as disciplinas da área de alimentação. Bom, aí quando eu conheci a professora Consuelo, então, no momento que eu a conheci, eu sabia que pelos corredores que ela era uma pessoa rígida, que era uma pessoa determinada, que cobrava as coisas que dava na sala de aula, apresentava as coisas com rigidez, gostava de aulas práticas, visitas técnicas. Bem, então isso aí eu já sabia. Então, assim, apesar de que já chegar lá com esse pré-julgamento, então eu me deparei com uma pessoa maravilhosa. Assim, no meu ver, todas as coisas que ela colocava em prática, vamos dizer assim, as aulas práticas, as visitas técnicas, o incentivo da gente manter o estudo, foi para mim um achado maravilhoso. Então, assim, em nenhum momento eu me senti, no caso, desamparada, ou então até com medo de fazer aqueles relatórios tão falados da disciplina. Então, para mim, sempre foi muito prazeroso. Difícil? Sim, muito difícil. Muitas madrugadas estudando, no dia das provas, que eram todas escritas, 2 ou 3 folhas de papel maço para escrever a prova. Eu tinha certeza que também tinha um outro trabalho também de corrigir. Então, as minhas provas sempre foram de muitas escritas, muitas folhas de papel maço. E que chega assim, depois da disciplina, eu cheguei à conclusão de que foi a melhor experiência que eu tive e que eu saberia que iria continuar. Então, assim, veio outras disciplinas também específicas da área e que também tive o prazer de fazer também novamente com ela. E hoje eu tenho o prazer mais ainda de poder hoje dar uma disciplina que era dada pela professora Consuelo, que é uma administração de serviço de alimentação, que assim, a cada momento que eu estou em sala de aula, eu me lembro do que, assim, no caso, a rigidez que as pessoas falavam, o aprendizado que eu visualizei em sala de aula e que eu pretendo realmente compartilhar com os meus alunos agora. Assim, eu sei que não é fácil, assim, quem está, assim, iniciando na vida acadêmica, porque por mais que a gente tenha experiência, eu acho que a experiência ao longo do tempo, ela realmente se fortalece, ela dá a condição da gente ter uma visão mais geral. Hoje eu tenho experiência assim, de leitura, eu tenho, assim, procuro estudar bastante, mas assim, eu sei que a experiência de sala de aula eu vou adquirir com o tempo. Sei lá, com mais anos que eu tenho em sala de aula, com experiências de aluno, com pessoas diferentes que eu vou entrar em contato.
E que esse aprendizado que eu tive com a professora Consuelo, para mim, eu sempre me lembro, né, e me recordo para que eu possa realmente fazer com meus alunos aquilo que ela fez comigo, que é o encantamento. É uma palavra que eu gosto demais, porque por mais que as pessoas dizem que sejam, no caso, a rigidez, né, ela também encanta. Ela encanta pela determinação, ela encanta pela pessoa que se faz presente naquela forma, né, de ensinar. Então, foi uma coisa que me marcou demais. Bem, outro ponto assim, que eu gostaria também de ressaltar na professora Consuelo é a oportunidade que ela dava às pessoas que queriam aprender. Então, a gente não tinha bolsas, no caso, bolsa de monitoria ou de pesquisa, que, claro, tivesse para todos os alunos, que é uma realidade de qualquer curso. Mas, ela dava a oportunidade da gente participar como voluntário. Então, eu lembro de uma época que, no período, eu estava sem bolsa. Na verdade, eu nem sem bolsa, na verdade, eu tinha bolsa em outra área. E como eu gostava muito da alimentação, eu sempre estava lá como voluntária. E ela disse, não, Alisson, você não vai deixar de apresentar o trabalho. Você vai apresentar o trabalho de monitoria. Vamos procurar um trabalho. Vá fazer uma visita técnica lá no mercado São Sebastião. E eu lembro bem que foi eu e um grupo de amigas, ela colocou lá um tema, a gente foi visitar, fizemos a visita técnica, fizemos as nossas observações e quando voltou ela disse, agora nós vamos escrever o trabalho. Então, assim, em nenhum momento eu achei que ela deixou de desamparada. E, assim, além de tudo, eu acho que a experiência de vida é uma coisa muito importante. E a Consuelo, ela é muito mais do que uma professora. Então, assim, mesmo depois de ter saído graduada, realmente, assim, ela ter terminado, eu ter concluído meu curso, com ela sendo minha orientadora, né, no caso da graduação, eu lembro que eu conversava muito com ela, porque logo em seguida que eu me formei, eu entrei como professora substituta no próprio departamento de biomédica, não na área da língua, na outra área, que também eu tinha um pouco mais de desenvoltura. E nesse período que aí a gente passou a ser colegas, existe eu acho que é uma ação que ela fez, que eu acho que às vezes as pessoas não percebem. Então, assim, é uma coisa pequena, mas que realmente tem tudo a ver com a formação pessoal de cada um. Então, um dia, na reunião de departamento, estava eu e uma outra amiga também, que na época tinha feito graduação, que também estava no curso substituto. Então, era eu, Alessandra e Andréa, e estava na reunião do departamento. E foi distribuído umas pastas, que hoje eu recebi, uma pasta de professores, né, da UFC, todo mundo recebe aquela pasta. Bem, os professores substitutos não recebiam, né? Então eu lembro que ela comentou, não, eu já recebi tantas coisas, não, esse daqui eu vou dar para a Alessandra e Selma, não sei, outra professora que estava lá assim, dá aqui para a Andréa, vamos deixar elas sentirem o prazer de receber também isso daí. Então, assim, eu acho importante, assim, as pessoas dar oportunidade aos outros, né? É uma coisa assim, que é uma coisa mínima, é uma coisa assim tão pequena, mas que realmente faz a gente, sei lá, caminhar. E nessa caminhada, vamos dizer assim, eu entrei no mestrado, e aí começava sempre com ela dizer, Alessandra, vai estudar, porque assim, um dia nós vamos nos aposentar. E aí você pode chegar lá, né? Oh, meu Deus, assim, eu acho que era tudo que eu queria na minha vida, era realmente chegar lá, né? Então ela disse assim, não, mas vai estudar, que vai fazer um mestrado, porque vai chegar, nós vamos nos aposentar, e vocês têm que entrar, tem que chegar aqui, tá? O mestrado, na época do mestrado, na área daí, depois veio o tão sonhado concurso, né? E ser presente, né, no dia 5 de junho de 2012, eu recebi a notícia de que tinha passado. E assim, eu não sei descrever, assim, eu não sei dizer a sensação de que seria nesse dia a minha felicidade. Mas assim, por conta do destino, eu só pude tomar posse no dia 17 de dezembro, né, de 2012. Mas assim, independente de qualquer coisa que possa ter acontecido, né, entre eu passar nesse concurso e assumir, eu contei com pessoas assim maravilhosas, inclusive a professora Consuelo, que ligava para mim e disse assim, Alessandra, vamos ter fé, vai dar tudo certo, vamos ter fé, e que nós vamos fazer uma oração 10 horas da noite, toda noite. Então assim, era uma coisa que é muito além de ser professor. Então é isso que eu tento passar, assim, eu acho que de experiência, eu estou falando muito de experiência prática, de experiência como pensou, mas assim, eu quero dizer que em todos os momentos, todas as disciplinas que
que eu fiz com a professora, ela sempre foi muito presente, muito atenta a partes de referências, livros novos, discutir novos autores, fazer com que a gente pudesse realmente descobrir um novo olhar sobre o pensamento, né, sobre o alimento, referente à nossa área de alimentos e nutrição. Então, assim, eu só tenho que agradecer essa oportunidade. Eu também nem momento, assim, quando eu vi o projeto Casa, que eu vi mentorizar vocês, eu acho que foi a primeira atividade que eu realmente gostei de fazer. E que eu me sinto hoje muito, mas é muito, muito feliz de estar pertencendo à UFC, né, de estar nessa casa, de ser professora, e também de poder homenagear uma pessoa que realmente fez muita diferença na minha vida, enquanto profissional. Obrigada. Eu fiz só umas fotos aí que eu depois passar. Que eu encontrei umas fotos que eu encontrei já guardadinhas lá. A gente tentou, eu tive que escanear, porque a maioria já nem era de fotos digitais, né? Então assim, pode ser que algumas, isso aqui era do dia da minha banca lá, de defesa da graduação. Assim, eu não sei se dá para perceber daí, mas vocês vão ver que ela gosta muito de vermelho, viu? Eu acho que a maioria dos looks da professora Consuelo, hoje ela está em vermelho, mas ela gosta muito de vermelho. Sempre foi muito companheira dos congressos, né? Participava de todos os congressos que a gente tinha também. Participava com as alunas também, nos grupos de estudo, nos encontros. E descontrair também. Bem, assim, só para terminar, eu gostaria de ler uma partezinha. Na verdade, eu ia ler o poema da Cora Coralina, né? Mas aí eu assim, mediante eu estou assim, um pouco nervosa, acho que a pontuação vai ficar meio falha. Então eu vou logo ao ponto que realmente interessava, né, o que eu gostaria que realmente passava. É que ela diz, né, ela fala sobre um poema sobre o professor, e ela diz que feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. O melhor professor nem sempre é o que sabe mais, e sim aquele que, modesto, tem a faculdade de transferir e manter o respeito e a disciplina da classe. É isso que eu gostaria de fazer, né, também. Ser bem recebido, tanto nos departamentos como na universidade como um todo. Isso aí, acho que todos os professores recém-chegados do departamento, eu sendo ou não chefe, eu procurava informações sobre o departamento. A Alessandra, para mim, foi uma aluna maravilhosa, com muitas outras. Sempre eu fui realmente muito exigente, achei que deveria ser as exigências eu procurei fazer, não pensando em mim, pensando nelas. Os tais relatórios, acho que mesmo sendo maravilhosa, nunca fez a primeira vez, porque quando via assim, está muito bom. Se eu der um 10, ela não vai corrigir isso. Aí eu estava falando, olha, você tem condição de fazer 10, tirar 10. Então repetia, e era assim, relatório de tudo. Deu uma ideia que uma vez, em um semestre, eu corrigi 200 relatórios. E não era turma, não era tão grande não.
era a história de cada aluno, aconteceu no semestre de 10 relatórios por cada aluno. E eu sei que eu me espichava, mas também espichava o aluno, mas pensando no desenvolvimento deles. Portanto, que está aí várias ex-alunas, várias crias, e tudo assim, no doutorado, em concurso da universidade, em outras instituições que exigiam muito estudo. Então eu tentei fazer isso. Assim, a Alessandra, para mim, o maior desafio que eu vejo não é só como aluna, como ela conseguiu ser aluna, aquela aluna exemplar, maravilhosa, estudiosa, e dar conta da vida pessoal. Como mãe, a Alessandra tem filho na universidade. Quando ela era aluna, já tinha filho estudando, dá conta como esposa. A Alessandra na universidade, maior sufoco do mundo, com filhos adolescentes já, e indo para um mucuripe com o marido. Eu digo, danada, você dá conta de tudo mesmo, né? Quer dizer, isso é um encanto, a capacidade que a pessoa tem de contornar a sua vida como estudante, agora como profissional, como mãe, ser estudante solteiro, sem a mãezinha, os pais, a casa dando apoio, é muito mais fácil. Mas você ser estudante, já com filhos, com marido, com casa e tudo, aí é um desafio. Então, o que eu acho o encanto da Alessandra, ela ter conseguido superar todo esse desafio com muita harmonia. Agora mesmo, ela foi lá em casa, aí eu brincando com o esposo dela e com os filhos, disse, ó, família maravilhosa, família que não deixa a mãe fazer nada, nem a esposa fazer nada, dizendo, brincando, mas eu sei que ela tira todos os domingos para estar com a família, não precisar de estudar. Olha, você fazendo mestrado, tendo família, já estando trabalhando, sendo professora, já iniciando, não é fácil. Ainda tirar um domingo para não estudar e estar com a família, isso aí é muita disciplina, muita assim, determinação. O que eu acho um encanto nela é essa determinação. Fico também, assim, fiquei feliz, repito, da universidade com esse programa de assistência ao professor iniciante. Assim, cada vez eu fico encantada com a nossa universidade, porque assim, já faz 3 anos que eu estou aposentada, e eu vi o tanto da universidade bem desenvolvido tecnologicamente, os laboratórios, a capacitação dos professores e a parte social e humana. Isso aí é muito importante para a universidade estar sempre preocupada com isso. Parabenizo a Pró-Reitoria de Graduação por esse trabalho e gostaria até essa parte social, assim, que me encanta a instituição. Sou aposentada, faço parte do programa de valorização ao aposentado da UFC, que eu acho um encanto. Tem atividades sociais, cursos importantíssimos para nós, e são poucos professores que participam, não sei qual motivo, a maior parte são servidores técnicos administrativos, mas é uma oportunidade que a universidade dá da gente continuar ligado à universidade, mesmo sendo aposentado, ligado de uma maneira diferente, vendo a parte social, vendo, se avaliando todo o tempo, porque a maioria dos aposentados, a maioria já são idosos, tem mais de 60 anos, então tem pessoas lá que faz mais de 10 anos que faz parte desse programa da universidade. Agradeço a presença de todas as alunas que estão aí e agradeço a presença de todos vocês e enfatizo a admiração que eu tenho
geralmente eu gosto muito de ler o prefácio dos livros, né, para ver como foi que aquele autor ele fez o livro. Então, lendo logo no começo, né, ele conta que para fazer esse livro ele demorou 20 anos, né, de conhecimento, né, adquirindo conhecimento para poder escrever esse livro. E aí eu comecei a ler, e como assim, na engenharia de pesca, né, é uma área muito ampla, né, a gente pode ir para vários ramos, e foi exatamente na área de pesca que eu comecei a me identificar mais, foi com essa área. E estudando e vendo as coisas, né, eu falei, poxa, que negócio interessante essa área, né, tinha muito cálculo, estatística, que é uma coisa que eu gosto muito, e aí eu comecei a me identificar. E aí, com o passar do tempo, né, veio aquela pergunta assim, né, dentro da graduação eu também nunca imaginei na vida de hoje ser professor. Eu acho que poucos, né, tinham essa linha de raciocínio nesse sentido. Mas aí, eu lendo o livro e tendo identificado com a área, eu falei, quando eu crescer, eu quero escrever um livro também. Eu quero ser igual o professor Adalto, mas não sabia se onde é que ele, né, trabalhava, nada disso. Eu sabia que ele tinha sido professor do departamento, mas há muitos anos atrás, e depois estava no Labomar. Mas a gente ainda não tinha contato com o Labomar, nada desse gênero, né? Então nunca tinha visto o professor Adalto. Então eu conheci dessa forma aí, que foi através do livro. Aí os anos se passaram, terminei a graduação e eu fui fazer o meu mestrado. Quando eu fui fazer o meu mestrado, que era exatamente nessa área, né, de biologia pesqueira, surgiu aquela dúvida, né, quem é que vai compor a banca, né, para poder fazer a parte da seleção mesmo, né? E aí eu falei assim, bom, eu acho que agora é a minha oportunidade de conhecer o professor Adalto, né? Ele está lá no Labomar, então eu vou convidá-lo a participar da minha banca. E ele prontamente, né, atendeu ao meu pedido. E aí a minha felicidade foi assim, muito feliz por ele ter participado, né? Ou seja, vou conhecer o famoso professor Adalto, né? Então aquela pessoa que a gente ouvia muito falar, mas nunca tinha visto. E aí vem aquele nervosismo total, né? Porque você está ali, né, defendendo o seu mestrado, você passou, né, foram 2 anos escrevendo a dissertação, para no dia você ser, né, avaliado por um professor que eu já tinha, digamos assim, uma admiração muito grande. Mas foi tudo ok, né, várias críticas, e aí eu fui começando a ver a forma com que ele pensava, né. Então é uma pessoa que você está conversando aqui de qualquer coisa, e ele tem essa capacidade de envolver vários assuntos ao mesmo tempo. Né? Então eu até considero ele assim como se fosse uma enciclopédia ambulante, porque a quantidade de informação que ele possui é muito alta. E aí você começa a juntar essas coisas. Né? Aí depois disso, né, que eu o conheci, nos desencontramos. E aí os anos foram se passando. 2004, 2005, 2006... 2007. Né? Quando chegou em 2008, nos reencontramos novamente. E aí começou a haver uma parceria e os ensinamentos um pouco mais próximos. Né? Porque quando o professor participou de banca, a gente ainda não tem aquela aproximação muito, né? Só aquele momento ali de 2 horas e pronto. E aí eu tinha começado meu doutorado não aqui na UFC, eu tinha começado em Recife, mas acabou não dando certo. E eu voltei para cá para fazer lá na engenharia de pesca, mas estava sem orientador. E aí eu falei, e agora, né? Para quem poderia me orientar? E aí eu corri nele lá. Mostrei todo o meu material, né, que já tinha muita coisa pronta, e perguntei, você gostaria de me orientar? Eu trabalho assim, assado? Ele falou, claro. Prontamente ele me aceitou. Então, com esse aceite, novamente, fiquei muito feliz. Só que agora numa outra posição, né? Porque eu ia trabalhar com ele durante 4 anos, né, que é o tempo do doutorado. Então, nesse tempo todinho, a gente começou, né, a verificar, assim, eu comecei a ver que a gente tinha muita coisa em comum. Né, exatamente a relação era muito boa, né, de pensamento, de coisas. E aí começou a surgir uma amizade, né, dessa grande parceria. Que eu acho assim que não sei, mas eu não sei se todo mundo que passa, né, nessas fases da pós, que você fica muito próximo de um,
um orientador se você tem essa oportunidade de que aquele momento ele chegue a virar uma amizade. Ou não, simplesmente você passou e pronto. Mas eu tive essa felicidade de ter o professor Adalto como um amigo. E durante, né, esses 4 anos, a gente não conversava só sobre a tese. O bacana era esse, né? A forma dele, assim, quando eu estava assim, não sabia mais para onde ir na tese, aí você corre lá no orientador, né? Para ele poder te dar o rumo. E nessa correria que você vai lá, ele começa a falar aqui do assunto, mas começa a ir para outros assuntos para poder, digamos assim, de uma forma sutil, de te acalmar, né? De que aquilo que você está fazendo ali está correto. E durante esse tempo, a gente foi começando a conversar de outras coisas. E eu vi que tinha coisas que o professor gostava, como o gibi. E ele era louco por esse gibi aí, Cavaleiro Negro. E ele falava para mim, poxa, eu tinha minha coleção todinha, mas ao longo do tempo fui perdendo, né? E eu gostaria de ler novamente. Aí eu prontamente, opa, ótimo presente de aniversário. Estava bem na época. Estava bem na época, perto do aniversário dele, e eu consegui num sebo vários exemplares do Cavaleiro Negro. Mas aí é que tá. Não era simplesmente ele contar que gostava do Cavaleiro Negro. Ele começou a me dizer coisinhas pequenininhas que eu falei, poxa vida, que assim, visão crítica de pequenas coisas como o gibi. E ele falou, Alessandra, você já viu aqui como é feita essa pintura? Que coisa perfeita isso daí. Ele é um monte de inveja de quem faz uma coisa dessa. Como é que uma pessoa consegue pintar, né, fazer um desenho desse jeito aí? Aí eu comecei a observar, né, estava com as revistas em casa e passando as folhas, porque é uma coisa assim, na minha época era de Patias, né, já era outra geração, e eu comecei a observar, né, esse tipo de análise que ele fazia no simples gibi. E eu comecei a olhar, não é que é mesmo, né, que a pessoa conseguir desenhar dessa forma e ter criatividade para as coisas. Então isso começou a me dar ideias de jogar, né, essas informações para a minha vida acadêmica, de tentar bolar coisas novas, né, de criação. Então o professor Adalto, ele sempre me deu essa entrada muito grande de criar, né, de fazer algo novo e coisas que no futuro vai te identificar como um profissional. E isso começou a acontecer ao longo do caminho. Então um simples slide, algo do gênero, né, alguns professores que já me acompanham há tempo, já sabem que são feitos por mim, né? Ou seja, você vai deixando a sua marca. E isso foi ficando na minha cabeça. Outra coisa que ele gosta é também em relação à literatura. É louco pelo James Bond. Eu só conheço o James Bond dos filmes, né? Eu nunca li, né, o James Bond, né, o livro do James Bond. E aí, novamente, veio aquela visão crítica, né, sobre os livros. Filme nunca é bom, né? Faz uma adaptação ao outro gênero, mas nunca é fielmente ao livro. E aí eu também tive a oportunidade de comprar uns livros do sebo para dar-los de presente. Agora, o bacana é que dar presente para as pessoas, até pessoa que você conhece, já é um pouco complicado, né? E eu tinha essa dificuldade com o professor, o que eu daria para ele. Então, quando eu comecei a perceber das coisas que ele gostava, eu corria lá no sebo e entregava o pacotinho para ele. Então a felicidade, quando ele abriu o pacote, era tão grande que já ganhei o dia, né, desse tipo de material. E aí, essas demonstrações de visão crítica em coisas pequenas, como um gibi ou um livro, eu comecei a trazer para a academia, né? Quando eu ia ler um livro didático, né, criticar aquilo ali, se é um artigo científico, que muitas vezes, né, o autor se equivocou em determinado momento, né, nem tudo que estava escrito é o correto, e você vai tendo essa visão crítica do seu próprio trabalho, né, que eu acho que já começa pela gente, para ir passando para os demais, que no caso seriam nossos alunos. Outra literatura que ele gosta muito é o Kung Fu. Eu tinha visto Kung Fu, também não sabia que tinha um livro, mas tinha saído um seriado, né? Até a Globo na época tinha esse seriado aí. Eu falei, não, acho que eu já vi esse negócio, não me engano. Mas novamente não tinha, né, em contato com o livro. E aí eu também tinha conseguido um sebo e dei para ele o que estava faltando na coleção. E novamente a crítica desse livro, né? Então é um livro um pouco mais assim filosófico, digamos, né? Tem várias passagens importantes que a gente vai levando. E isso também me ajudou muito, porque era uma pessoa muito, assim,
eu não parava muito para, não vou dizer nem filosofar, né? Mas aquele momento que você tem que parar um pouquinho e dar uma repensada no que você está fazendo, eu não tinha isso não, ia e pronto. Mas, vendo a forma com que ele fazia isso, eu falei, opa, está na hora de parar e dar uma repensada. E outra coisa que eu tinha muita dificuldade no começo, na graduação mesmo, no mestrado, era de ouvir críticas. Eu era um horror. A pessoa falava que eu tinha gostado de uma coisa que eu fiz, eu já ficava zangada. Ou seja, eu precisava muito amadurecer, né, nesse quesito aí. Então o professor Adalto, ele falava críticas para mim, mas a forma como ele falava, eu não me sentia agredida, digamos assim, né? Mas era a mesma coisa de ele estar me dando um puxão de orelha. Então durante a tese isso acontecia várias vezes, né? Um parágrafo que estava mal escrito, o português que estava errado, ou seja, Alessandra, vai estudar isso aqui, você não está sabendo. Mas era uma forma que você levava numa boa, né? E que eu ia absorvendo todo esse tipo de informação. Depois disso, existiam outras fontes, né, de conhecimento que o professor tinha, e uma delas era a geografia, né? Então a gente ia conversar, como a gente trabalha nessa área de pesca, né? Então uma pesca local, pesca mundial, né? Peixe tal tem mais local, o que tem, aí tem a parte de ambiental. Então você tem que ter um conhecimento amplo de várias áreas ao mesmo tempo, né? E era interessante que eu falava, não, professor, tem esse peixe tal que tem lá na América do Norte. Na América do Norte, que país? No país tal, aí tá, nesse país tal, aí ele ia contar a história daquele país. O que é que eles tinham feito lá, o que é que tinha lá. E ficava, mas gente, como é que sabe desse monte de coisa? E louco por mapas, né? Aí ele até comentando, se eu não fosse engenheiro agrônomo, eu gostaria de ter sido um geógrafo, porque gosta muito dessa coisa. Opa, outro presente. Ele tinha um Atlas antigo, né? Já estava ultrapassado, e eu comprei um Atlas zerinho para ele. Aí ele também achou interessante ter ganho esse presente. Então, além da geografia, ela vem muito junto com a história, né? Então, a gente aqui, nesse momento, sentado aqui, conversando sobre essas manifestações que está tendo, ele, né, dizendo para mim assim, uma preocupação nesse sentido. E começou a contar a história de países lá fora, numa simples conversa aqui de 10 minutos, né? Então, sentar com ele é assim, você sai aprendendo alguma coisa. Então, tudo isso, eu vejo o professor Adalto, assim, outra coisa também é biografia. Uma coisa que eu também não tinha parado para olhar, né? Então, o professor Adalto, ele gosta muito de ler biografia de, né, pessoas que deram certo na vida, né? Vai contando das suas dificuldades, essa trajetória. E eu também comecei a ir mais ou menos nessa linha, né? Daquelas pessoas que você tem, talvez como referência ou não, mas a experiência de vida dela que você pode transportar para a sua em alguma dificuldade e conseguir amadurecer. Então, durante esse tempo todinho, eu vejo o professor Adalto, assim, ele é uma referência bibliográfica lendo outras referências bibliográficas. A imagem que eu tenho dele é essa daí. E isso, ao passar do tempo, eu tive a oportunidade de fazer na minha tese. Não sei se vai dar para ler muito aí, mas aqui é uma folha da minha tese sobre os agradecimentos, né, que a gente faz lá na tese. E eu resolvi fazer de uma forma diferente da convencional, né? Então, o título do meu agradecimento se chama Minhas Referências Bibliográficas, né? Ou seja, aquelas pessoas que passaram por mim, né, professores que passaram por mim, eu tinha muito mais contato com os trabalhos escritos, né? Assim como o professor Adalto, o meu primeiro contato com ele foi com o livro, né? E aí, obviamente, né, a gente veio amadurecendo, eu falei, agora vai ser a oportunidade de eu colocar essa minha experiência no papel, vai ficar registrado que era na minha tese. Então aqui eu conto um pouquinho, né, da minha trajetória desde a graduação até o final do doutorado, exatamente com essa ideia, né, que eu tinha essas pessoas nesse formato, que eu chamo de formato virtual, que era através das folhas de papel de um livro, e que eu, na época da graduação, nunca imaginei que um dia eu pudesse ter contato pessoal, né? O máximo que eu ia ter era através daquelas folhas de papel.
Mas aí, com o passar do tempo, eu vi que era possível você ter contato sim com essas pessoas, né? E foi aí que a gente foi aprendendo a fazer as famosas referências bibliográficas, que muitas vezes a gente acha um pouco chato, né? Comprar naquelas novinhas da BNT e tal. Mas aí, novamente, me veio essa ideia, né, dessa apresentação, ou seja, todo o trabalho que a gente faz na universidade, né, que são as nossas produções bibliográficas, científicas, lá no final a gente tem que colocar a lista, né, das referências que estão fundamentando aquele trabalho. Então aqui o que foi que eu fiz? Eu coloquei as pessoas em formato de referências bibliográficas que me fundamentaram durante a minha vida acadêmica, né? Então tem uma listagem grande lá, mas eu vou colocar somente a que eu fiz para o professor Adalto, que foi essa daqui. Então eu escrevi ele assim, ó, no formato de referência bibliográfica, né? Fonteles Filho, Antônio Adalto. Então o subtítulo do livro seria esse, meu orientador, 2 pontos, exemplo de bondade, sabedoria e poder, né? Ou seja, eu acho que a última palavra ali, poder, muitas vezes a gente lida com coisas assim, né? Somos poderosos, vamos salvar o mundo. Mas eu não vejo dessa forma. Eu acho que o poder é esse, o poder de encantar uma pessoa, o poder de modificar a vida de uma pessoa. Agora, para você chegar no nível desse daí, eu, né, acho que a gente tem que ter as outras duas lá. Muita sabedoria e muita bondade junto, para você não virar uma pessoa arrogante. Então, o professor Adalto é um exemplo enorme de humildade. Uma pessoa que sabe muito e que transmite conhecimento e que adora receber de volta. Bom dia, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado pela Alessandra ser exagerada nas elogios. Logicamente que há uma amizade, vai além do relacionamento profissional. E eu acho que ela disse uma frase também que é mais ou menos do meu pensamento, que é essa relação professor-aluno. Eu sempre achei que existe essa interação, deve haver essa interação muito forte do professor com o aluno, porque ele transmite conhecimento que ele acumulou durante muito tempo, digere esse conhecimento, que é a obrigação dele, mas ao mesmo tempo que ele digere, ele recebe de volta uma carga muito forte daquilo que ele, digamos assim, daquilo que ele transmitiu. Quer dizer, a forma como ele transmite, a qualidade que ele transmite, principalmente essa interação professor-aluno é fundamental na geração de conhecimentos sólidos e principalmente na geração de comunidades estáveis em todos os sentidos, principalmente dos aspectos filosóficos. Porque nós sabemos que antigamente o doutor era doutor, médico doutor, quer dizer, doutor em medicina. O doutor em filosofia, que não existia ainda, que veio mais ou menos no tempo dos grandes cientistas tipo Newton, no século XVII e tal, e esses grandes cientistas que ao longo de 300, 400 anos do livro para cá produziram praticamente todo o conhecimento que tem hoje, com exceção da internet, é exatamente essa forma de você interagir. Então, eu acho que digamos assim, quando se produz conhecimento, você deve transmitir. Eu acho que o professor, uma das minhas características também, como intelectual, como um ávido leitor que sempre fui desde criança, é registrar aquilo que você produziu, é registrar aquilo que você conhece. Então, desde o início que eu comecei a ser professor, fui mais ou menos acidental, eu sofria muito, no início suava, os alunos até notavam e diziam assim, uma vez nós fomos eu sempre olhava para o relógio, né? Essa hora estava terminando. Sono, olhando para o relógio. Aí nós fomos uma excursão lá em Natal, aí na volta no ônibus assim, porque não passas relógio, quer dizer, vocês notaram, né? Aquela música, né? Eles fizeram uma paródia comigo assim, porque não passas relógio, quer dizer, eu olhava para o relógio e ver se terminava a aula por direito. E com o tempo você vai gostando. Eu acredito que eu comecei a gostar.
realmente é tão gratificante, para usar uma palavra meio desgastada, é tão gratificante ser professor, você saber que você interessa pela quantidade enorme de pessoas, aquelas pessoas se refletem em você, como a Alessandra, né, disse, se refletiu nos meus conhecimentos, no meu modo de vida, mas principalmente é muito importante como o professor se comporta no seu modo de vida junto aos alunos. Porque ele vai gostar, muitas vezes, das disciplinas que são transmitidas, algumas disciplinas que são consideradas quase tabu, como disciplinas difíceis, muitas vezes é a forma como o professor transmite o conhecimento. Então, como ele se comporta, como ele... Porque o conhecimento do professor é apenas uma palha, é como se ele estivesse acumulando palha daquele conhecimento que existe. O conhecimento é como se fosse uma espécie. O que é uma espécie? Uma espécie é a palha do patrimônio geral de uma população. O indivíduo tem uma pequena parcela do patrimônio genético de uma população. Então, nós somos uma pequena parcela da população de Fortaleza. Então, na realidade, quando você acumula aquele conhecimento, ele não é seu. É um conhecimento geral que você particularizou em você. Então, você tem a responsabilidade de transmitir esse conhecimento para que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento da melhor maneira possível. Então, eu sempre achei que era importante na minha trajetória de professor que ficasse registrado as pequenas coisas que eu fui acumulando. Então, eu vou passar aqui algumas apostilhas que eu produzi, para você ter uma ideia da minha produção didática. Então, a primeira lá, só botar o seu ponto. A primeira. Um dia eu pensei no próximo, que sempre foi minha disciplina, minha área. Né? Quando eu cheguei na Inglaterra em 1972, 76, eu achava que eu tinha obrigação moral de dar retorno ao país pelo que eu custei ao país. Então eu achei que eu devia logo, e eu achei também que quando você dá uma disciplina, os alunos tinham que ter uma fonte de consulta. Até hoje eu penso assim. Mas todas as disciplinas que eu ensinei, todas as que eu ensinei, eu produzi alguma coisa para orientar o aluno a aprender também. Então a primeira foi essa aí. Em seguida, disciplina de administração dos recursos PC da peça, é uma disciplina que é uma apostila que eu não consegui, cuja capa eu não consegui reproduzir aqui. Outra disciplina, estatística pesqueira. Essa aqui foi um acidente. Um acidente muito bom mesmo. Um professor que era o titular, o professor Carlos Arthur, foi para a Inglaterra, fazer o doutorado dele, e sobrou para nós, para mim, para o Carlos Tassi, esse aqui, qual é a sua disciplina. Agora veja como é interessante. Eu conheci muito um pouco de estatística, que pareça. Até 1900, quando eu fui estudar de disciplina. 1900, não tem um ano aí, né? Todo mil e pouco, não, 1995, por aí. O que eu sabia de estatística era o chamado feijão com arroz. Ah, você acontece significância, como é que você sabe que aquele fato é significante? Se o valor T for maior que o valor capitulado, for maior que o tabelado. Ah, é significante. Mas por que é significante? Eu não sabia. Eu sabia apenas o resultado. Então, contando a disciplina durante 4 horas, eu assim, vamos fazer. A primeira coisa é fazer uma apostila. Depois fazer uma apostila, porque a disciplina é muito difícil, é muito chata, porque ela é abstrata, é matemática, é física, são muitos assuntos. E abstrato, que você não sabe realmente o que você está. Esse livro a Alessandra já mencionou, foi o primeiro livro que veio daquela apostilha. Nesse livro tem 3 versões. Aquela primeira apostilha de 76, eu acho, quando cheguei na Inglaterra, fiz questão de produzir. 1989, esse aqui. 2011, o segundo. Isso. Esse é muito mais complexo, né? Porque eu fiz questão de, eles Alessandra, introduzir minha paixão pela geografia. Porque nós sabemos que a produção é toda geográfica. Por que é geográfica? Porque é clima, tudo é clima. E o clima tem um fator fundamental que é a temperatura.
E eu tinha que descobrir qual é o efeito da latitude sobre os recursos pesqueiros. A latitude é fundamental nesse processo. Você não tem relação nenhuma com a longitude. Se você pegar o Equador, por exemplo, e seguir o Equador, sair daqui de Fortaleza, vai dar 360 graus, chegar em Fortaleza de novo, a temperatura é a mesma. Se você 10 graus, se você descer 10 graus para cima para baixo, latitude, a mesma coisa, mas de 0 para 10 é diferente. Se você disser de 0 para 20, mais diferente ainda. De 0 para 30, de 0 para 40, 0 para 50. Se você chegar na zona temperada, na zona ártica, você vai ter diferenças monstruosas. Quem descobriu isso do ponto de vista sonográfico? Um cara chamado Gustavo Coriolis, francês. Ele usou a força centrífuga para mostrar que quando a Terra se mexe, esse movimento, se mexendo, ela